essa pessoa não está sentindo, não, é porque o propósito dela é maior do que a tua injustiça. Entende? Você não é tão grande assim para aniquilar o propósito do outro, que é 1000 vezes maior. Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria falar um pouquinho sobre injustiça, né? Muitas vezes a gente se sente injustiçado e às vezes até abismado. E comigo, como é que eu lido com a injustiça? Geralmente, o que acontece, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Inicialmente você fica meio chateado, né? Acha ruim. E às vezes você pode reverter e às vezes não, porque tem coisas que a gente não tem condições de mudar, né? A vida é assim. E o que é que eu aprendi com isso? Não me deixar abater a ponto de me desequilibrar. Porque as injustiças sempre terão, né? Inclusive está lá na Bíblia, né? E no mundo tereis aflições, tente de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, às vezes a gente tem uma ideia fantasiosa de que a gente não vai passar por isso aqui. Isso eu acredito que tem que ser corrigido com o tempo, porque a gente evita o choque, né? O choque de, isso aconteceu comigo. Para mim, deveria ser preparado a vida inteira sobre lidar com questões que podem acontecer com qualquer pessoa. Injustiças, roubos, desonestidade, são coisas que às vezes a gente fica chocado, mas pode acontecer. Já aconteceu algumas coisas comigo em relação a roubo, por exemplo, e eu ficar chocada, mas existe, desde que o mundo é mundo, existe pessoas que praticam roubo, né? Então, isso acaba com o nosso emocional, destrói às vezes a nossa mente. E dependendo da situação e da condição da pessoa, você pode demorar anos e tem gente que é a vida inteira e não consegue se desfazer daquele sentimento. Realmente, tem coisas que marcam a gente, mas assim, o que eu tenho feito para lidar com determinadas injustiças, né? Qualquer um pode cometer também ou viver uma injustiça. É não deixar que aquilo seja maior que eu, tá? Bati o pé na câmera. Não deixar que seja maior que eu. Porque quem pratica a injustiça de maneira inconsciente, dependendo, pode reparar o erro, mas tem pessoas que praticam deliberadamente, de maneira consciente, até acham, tem uma geração aí, um grupo de pessoas que acha até engraçado e que quem faz isso e se dá bem é o correto, né? Mas isso aí já é uma outra história. Mas para quem sofreu a injustiça, eu falo assim, dependendo do tamanho da injustiça, ela tem um poder de fazer um certo impacto da nossa vida, realmente. Mas se não destruiu você por completo, né? Se não acabou com sua vida, né? Esse tipo te deixou sem chão, eu acredito que seja importante você se olhar como maior do que aquela injustiça. Até porque se foi injustiçada é porque alguém agiu de má fé. Se alguém agiu de má fé, é porque provavelmente você tinha boa fé. Né? E eu falo um pouco mais. Tem pessoas que cometem injustiças e vão embora, mas tem pessoas que com a injustiça ainda ficam na nossa vida. A gente ainda tem que conviver com algum tipo de pessoa, esse tipo de pessoa. Eu falo que tem uma coisa chamada honra, integridade, dignidade, que também serve para lidar com a injustiça, para equilibrar essa balança. Então, para mim, para lidar com a injustiça, por que não usar essas outras virtudes? Por isso que tem gente que acontece coisas absurdas e elas perdoam quem faz. Por quê? Porque elas têm umas virtudes que são maiores do que aqueles, vamos dizer, defeitos. Então, se você se sentir um injustiçado, use essas outras virtudes para lidar com a sua injustiça. A pessoa te tratou mal, a pessoa mentiu, a pessoa ludibriou você, enganou você e você continua com a educação. Você continua com a sua determinação, continua com seus objetivos, continua com a sua grandeza. Você está fazendo 3 coisas agindo assim. Primeiro, você está não permitindo a sua destruição por outra pessoa. Ela não vai ter esse poder com você. Segundo, você está se preservando integralmente a sua dignidade quando você não retribui aquela injustiça. Você não vai se sujar fazendo isso. Não vai deixar que aquela lama respingue em você. E o terceiro, e não menos importante, você está ensinando aquela pessoa um bom exemplo de integridade.
que ela pode até ignorar, mas a planta, a semente, a planta só nasce a partir de uma semente. Então você plantou a semente. E se outras pessoas testemunharem, conviverem, elas estão vendo o que é uma boa lição de vida, não é? Tratar com desrespeito, com desonestidade, com mentiras, né? Tentar deturpar a imagem da pessoa ou outras coisas parecidas. E a pessoa continuar ali dia a dia fazendo o que é para ser feito. Olha que lição de vida interessante. É falar, essa pessoa não está sentindo, não, é porque o propósito dela é maior do que a tua injustiça. Entende? Você não é tão grande assim para aniquilar o propósito do outro, que é 1000 vezes maior. Então, para injustiças, nada mais reconfortante do que a dignidade, do que a integridade, do que sabedoria. É fácil de ter? Não. No momento que você recebe uma injustiça e você não a devolve como quem a praticou com você, você tem que evoluir como pessoa, né? Tirar um pouco o teu ego, o teu orgulho de lado e dizer, não, eu estou sendo afrontado, injustiçado, né? De alguma forma, vituperado, mas eu tenho umas qualidades tão maiores que eu vou conseguir superar. Não é como uma mágica, mas é um exercício, é uma atitude, é uma resposta também. E não se sinta como perdeu algo, porque a sensação que dá é que a gente perdeu, alguém passou a perna na gente e tal, né? Mas se você esperar com paciência, você vai ver que sua vida vai continuar. E as pessoas que fazem isso continuam também, mas elas vão ter que estar com essa ferida aberta dentro delas todos os dias, todas as noites, pro resto da vida delas. Em algum momento vão ter que prestar conta disso também, né? Então, não é vergonha ser injustiçado, não. Não é demérito, não é perda. Ao contrário, é uma oportunidade de a gente ser melhor, maior, de ter um traço mais humano na nossa vida. Não quer dizer que a gente vai estar aceitando tudo que é injustiça. Não. Mas tem coisas que são tão sorrateiras, tão num nível tão inferior, que até para se defender você tem que nadar em muitos mares que não valem a pena. E a própria vida se encarrega de resolver também. O que tiver ao seu alcance, tudo bem, mas o que não tiver, não se deixe destruir por isso, tá? Somos mais fortes do que isso. Estamos aqui, gente, para viver, né? Viver o mais possível dignamente. E é um aprendizado, é uma escolinha, tá? Uma escolinha que a gente tem que estar com os olhos e os ouvidos bem abertos e o coração também, para saber lidar com ela. E sair da melhor maneira possível. Grande abraço para vocês, ó. Coração confortado para todos nós. Até breve.